Opa, estamos ao vivo, mais uma live na página Enfermeiro Empreendedor, toda terça e quinta, 9h30 da noite, você já sabe, né? Tem live aqui. E essa semana, apesar de ter sido muito corrida, muito produtiva para mim, eu não poderia deixar de fazer lives aqui nas datas programadas, principalmente no mês da enfermagem, né? Então quero deixar aí mais uma contribuição para você, mais opinião. Idália, boa noite, tudo bem? Mais uma opinião sobre crescimento de carreira, sobre empreendedorismo e enfermagem. E muita gente pergunta, né, quais os melhores passos, quais as melhores ideias para empreender. E muita gente esquece do que não pode fazer, né, quais os maiores erros. E eu fiz aqui uma seleção rápida de 10 erros, os 10 maiores erros que, na minha opinião, os enfermeiros cometem na sua carreira, na sua profissão. E muitos deles eu cometi, tá? E olhe lá se não todos, quase todos, alguns cometo até hoje ainda, mas tenho aqui a sensibilidade e a sinceridade de falar os principais erros que, na minha opinião, podem atrapalhar a sua carreira ou já atrapalharam a sua carreira, ou quem sabe até estão atrapalhando a sua carreira. Já me atrapalharam muito e quero deixar essa contribuição para você. Então, dos 10 maiores erros que mais atrapalham os colegas, isso eu falo também não só por mim, não só por eu já ter cometido esses erros, mas também por eu ver muitos colegas cometendo, e recebo muitas perguntas na página, no Messenger principalmente, nos comentários dos posts. No inbox do Messenger é que eu recebo as perguntas e as dúvidas e os desabafos mais cabulosos. Então pode ficar à vontade aí se você tem uma dúvida muito intrigante, quer dividir comigo aí alguma angústia, pode ficar à vontade. Então, já falando aqui da lista dos 10 maiores erros que os enfermeiros cometem, na minha opinião, eu vou começar com o primeiro. O primeiro erro que eu acho é fazer enfermagem por retribuição. Carla também chegou. Boa noite, Carla. O primeiro erro é fazer enfermagem por retribuição. Já vou explicar o que é. Antes disso, se você estiver percebendo esse ambiente aqui muito amarelado, é porque eu estou aqui no quarto. Essa semana foi uma correria, confesso que eu estou até cansado agora, e já estou aqui no quarto porque meu quarto ele tem uma luz amarela. Eu descobri através dos estudos que luz amarela é melhor para a gente estudar à noite, para a gente passar o resto do dia, né? Para não cortar o sono. Muito sinal aí, muito joinha, muita gente curtindo. É bom, eu gosto de ver curtida. Eu não sou movido à curtida não, tá? Mas eu gosto dessa retribuição, porque eu sei que vocês estão curtindo, e quanto mais a galera gosta, mais vídeo eu vou fazer, e mais o Facebook vai saber também que você gosta, enfim, você vai ser notificado. Primeiro erro, na minha opinião, fazer enfermagem por retribuição. Valdemir também chegou, eu acho que é Valdemir, ou é com W, Valdemir, enfim. Boa noite, Valdemir. Primeiro erro é fazer enfermagem por retribuição. Não conta a quantidade de gente que fala e que já me falou e que desabafa falando que só fez enfermagem para retribuir ao mundo alguma coisa, algum acontecimento que teve na vida, ou porque teve um problema grave de saúde. Flávia, boa noite, Flávia. Muita gente faz por retribuição, ou por ter tido, Leidiane também, boa noite, ou por ter tido algum problema grave de saúde na sua própria vida, ou um acidente, ou uma doença, ou alguma coisa que aconteceu na família, e simplesmente a pessoa fala, eu quero cuidar de pessoas e agora eu vou fazer enfermagem. Não tem nada de errado nisso. Jennifer também chegou. Não tem nada de errado em fazer por retribuição. Muita gente se encontra na enfermagem, inclusive por fazer por retribuição. Suzana também chegou. Boa noite, Suzana. Agora, qual que é o erro de fazer enfermagem por retribuição? É você falar assim, agora eu vou retribuir ao mundo o que o mundo já me deu. O que me deram para minha família. Ou quem acompanhou um parente próximo, o pai, a mãe, perdeu alguém por conta de falta de assistência,
por conta de alguma negligência e simplesmente falar, agora eu vou fazer enfermagem. Até aí tudo bem, é uma atitude muito, muito bonita, por sinal. Só que depois é que vai perceber a complexidade da enfermagem, né? A complexidade da assistência. E eu acho que essa Rejane também, boa noite, Rejane. Eu acho que é você se apequenar demais em falar bem assim, eu vou fazer só por retribuição. Márcia, boa noite. Muita gente chegando, nossa, hoje a live está bombando. E se quiser deixar alguma pergunta aí, alguma contribuição, pode colocar também. E aí a pessoa fala, eu vou fazer para retribuir ao mundo e PPP e tudo mais, etc, etc. Depois vai perceber as dificuldades de cuidar de mais pessoas, porque eu acho que aí você já acaba, em vez de escolher uma profissão, você acaba escolhendo um karma, né? O que é um karma? Você vai se dedicar por uma causa só para retribuir alguma coisa que aconteceu na sua vida. E aí muita gente acaba arrumando um problema, porque assim, quando você, psicologicamente falando, não se aceitou, não se encontrou na profissão e quer fazer só por esse motivo, você acaba muitas vezes revivendo muitas situações que você ainda não soube trabalhar. Porque a pessoa fala, já aconteceu uma coisa comigo, ou com um parente, com o pai, com a mãe, com a avó, ou eu não fiz a coisa certa, ou eu não soube cuidar, agora eu vou fazer isso para outras pessoas. E aí você acaba revivendo essa doença e passa a vida inteira revivendo isso, revivendo a doença, revivendo essa situação complicada. E isso não vai, de fato, te trazer realização profissional. Esse karma vai fazer com que você tenha ali um martírio, né, durante toda a profissão para cuidar de pessoas e você vai acabar absorvendo isso para o resto da sua vida. Não tem nada de errado em querer cuidar de pessoas por retribuição. Eu só acho que a enfermagem ela é muito mais do que isso. É uma profissão digna de reconhecimento, é digna de crescimento, é digna de sucesso, de realização profissional e você deve buscar muito mais. Deve buscar retribuição, é fazer um bem muito maior para a sociedade, é fazer com que outras pessoas não sofram com o que você sofreu, com alguém da família. Então, em vez de fazer por retribuição, as pessoas devem fazer a enfermagem por vocação, por uma questão de visão, principalmente. Olha, visualizar um futuro, visualizar uma prosperidade, visualizar uma mudança no mundo, não só como retribuição, não só minimamente e exclusivamente como retribuição. E tanta gente já me falou disso, eu vejo tanta gente falar, que eu tive que colocar isso como primeiro tópico. Não é por ordem, tá? Você pode colocar a sua ordem aí, mas o primeiro erro que veio na minha cabeça foi esse. Segundo erro é não planejar a carreira. Eu costumo falar da música de Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu. Simplesmente a pessoa entra na faculdade de enfermagem por achar que é uma profissão muito bonita, e de fato, mas entra na profissão e fala, agora eu vou começar a fazer o curso e vou ver aí onde vai dar, vou seguir a linha dos professores ou então a linha do mercado de trabalho e simplesmente cai no mercado de trabalho, a palavra é essa, cai mesmo, às vezes até literalmente, cai no sentido de cair, de levar uma queda, de ser surpreendido pelo mercado de trabalho. E aí, depois vai ver as dificuldades. Tem gente deixando pergunta aqui. Suzana deixou uma pergunta. A área de enfermagem estética é promissora? Sim, é promissora, só que já está saturada. Eu acho que se o profissional avaliar apenas pela promissão, não é a melhor forma de avaliar. Deve avaliar pelo propósito e pela estratégia que você tem na sua carreira. É promissora porque cada vez mais as pessoas estão cuidando da estética, estão cuidando da beleza e tudo mais. E a enfermagem tem se destacado muito nisso. Nas especializações, tenho vários colegas aí que fazem especializações, tem uma colega também que fornece curso de especialização nas sociedades aí de estéticas e tudo mais. Agora, o que eu não acho correto é fazer só porque é promissora no momento ou só porque a área é boa, porque logo vai saturar e se não for o seu propósito, as chances são, como a maioria das empresas quebram nos primeiros 2 anos, as chances são de com 2 anos você já desistir
porque vai saturar. Agora, você só não pode desistir porque está saturado. Todas as áreas, na minha opinião, elas, de certa forma, estão ou serão saturadas. O importante é você identificar ali seu propósito, traçar sua estratégia e meter as caras. Não deve desanimar por isso, não. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Apesar de eu já ter colocado as minhas 10 tópicos aqui, os 10 principais erros, eu sempre dou atenção às perguntas. Na verdade, as perguntas elas são mais importantes do que o que eu falo. O seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta vale mais do que o que eu penso. Porque não necessariamente o que eu penso vai valer para você. O que mais vale para mim são as perguntas que eu recebo nos comentários e no inbox. Rejane é apaixonada pelo trabalho e trabalha por amor ao próximo. Bacana, Rejane. Tomara que não seja só pelo amor ao próximo, que seja também por amor a você, por amor à sua família, por amor ao seu tempo, por amor à sua vida, por amor à sua liberdade, por amor ao dinheiro, não dinheiro moeda, dinheiro no sentido como meio. Quem pensa no dinheiro como fim, na minha opinião, não vai ter felicidade. Agora, se você pensa no dinheiro como meio de buscar soluções, o meio de chegar ao fim da prosperidade, da felicidade, de levar a sua família a um patamar melhor, melhorar a saúde da sua família, enfim, eu acho que é um bom caminho. Carlos chegou também. O Carlos disse que nesses 30 dias atrás conheceu enfermeiras maravilhosas, super profissionais. Pois é, Carlos, são várias experiências que eu tive também de colegas super profissionais, maravilhosos, que não se arrependem de ter feito enfermagem, que não, apesar de já terem cometido erros também, mas que não se arrependem, que estão crescendo. E eu fico muito feliz. Por isso que a cada dia eu me dedico, apesar de hoje estar muito cansado, confesso, eu me dedico a dividir aqui com vocês o que eu aprendi, o que eu acho certo, o que é só minha opinião e que pode ser questionado a qualquer momento, tá? Então, o primeiro erro é fazer enfermagem só por retribuição. O segundo é não planejar a carreira, né? Fazer, como eu disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é um erro. A maioria, 80, 90% dos profissionais estão na carreira no sentido, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cuidado com isso. Terceiro erro, estudar só assistência. Mas, Patrick, estudar só assistência é um erro? Estudar só assistência é um erro. Apesar da ciência da enfermagem, conduzir a enfermagem e ter aberto as portas da enfermagem desde a época de Florence, que quase tudo que ela fez foi através da ciência, através da estatística, da matemática e da filosofia. Só que muita gente pensa que é só ciência no sentido de estudar só enfermagem, anatomia, fisiologia, os conceitos de enfermagem. Não tem nada de errado em estudar só isso. Desculpa, não tem nada de errado em estudar isso. O erro é estudar só isso. E aí você perde outras coisas que têm a ver com desenvolvimento na profissão. E eu vou falar mais pra frente. Estudar só enfermagem é um erro, na minha opinião? Sim. Porque não é só a assistência que vai te fazer crescer. Não é só o amor ao próximo que vai te fazer crescer. Não é só as teorias de enfermagem que vão te fazer crescer. Tá? Já já eu vou te falar por quê. Quarto erro, buscar só status. Nossa, o que tem de colega que busca só status, meu Deus, coitados dos colegas que buscam só status. Status como, Patrick? Status em vários sentidos. Status no sentido do cargo. A gente vê muito isso no SUS, né, na área pública, principalmente nas indicações. As indicações elas duram no máximo 4 anos, que é o mandato ali talvez de um prefeito, de um gestor e tal. Lógico que nesse caso a pessoa ela vai um pouco além na questão do status, mas não dura muito. Alguém puxa o tapete, querendo ou não, ou outros puxam o tapete, ou a própria pessoa coloca ali uma casca de banana, ela mesma se derruba, vamos dizer assim. O que a Edna? A Edna falou. Edna. Boa noite, Patrick. Acho a categoria enfermagem, acho que ela quis dizer, saiu errado aí. Muito desvalorizada. Acho a categoria de enfermagem muito desvalorizada. Quem trabalha de verdade em uma instituição, eu acho. Somos uma categoria desorganizada. Sim, é verdade. É uma categoria desorganizada. Mas isso, Edna, se dá por si só pelo número, pelo quantitativo.
Uma vez que tem muitas pessoas, a profissão de enfermagem na área da saúde, em número, é a maior que tem. Então, por si só, ela é desorganizada. Então, acho que não devemos pensar só no coletivo, porque eu acho que é utopia achar que a enfermagem, por ser a maior categoria que tem na saúde, um dia vai ser organizada. Não vai. E tem vários motivos para isso. O primeiro motivo, na minha opinião, por favor, não quero colocar semente errada na sua cabeça, mas na minha opinião, pelo quantitativo ser muito maior, atrai aí os falsos líderes na enfermagem, os falsos sindicalistas, os falsos representantes da enfermagem, e que no fundo, não vou generalizar, mas em 80%, 90%, que é só o bem próprio. A verdade é essa. A enfermagem é uma categoria muito grande, consequentemente movimenta muito dinheiro com as taxas do Corém e taxa de sindicato. Não quero também culpar todos os conselhos e tal, mas de maneira geral, a gente movimentou, lógico que sem querer, com tanta taxa que a gente já pagou para conselho e para sindicato, a gente movimentou várias ideologias erradas, várias ideologias socialistas, comunistas, não vou aprofundar aqui em política, mas a enfermagem é uma presa fácil para os aproveitadores, os falsos profetas, os falsos salvadores, principalmente na confusão que gera e na luta de classe. Luta de classe, um colega contra o outro, nós somos induzidos a derrubar o colega. Lógico que se for por uma falta de ética, por uma negligência, imperícia, imprudência, isso deve ser feito sim, até pela defesa dos nossos pacientes. Mas muito mais do que isso, a gente é induzido a brigar. Essa luta, entre aspas, que muita gente prega, enfermeiro contra médico, enfermeiro contra a instituição, enfermeiro contra o próprio colega, enfermeiro até contra o paciente. Então, essa desvalorização, por si só, ela se dá pelo quantitativo da enfermagem, pelo número. E a desorganização, ela é comum, ela é natural. Agora, o que não podemos é nos conformar com essa desvalorização, com essa desorganização e entrar no meio da desorganização. Devemos ter aí a sabedoria, a resiliência, a consciência de nos autovalorizar e nos auto-organizar para que a gente se sobressaia em meio ao caos. Tanto colega aí que em meio ao caos conseguiu sobressair, em meio ao caos da saúde pública, em meio ao caos das instituições, porque quando a gente fala em instituição, a instituição ela não é uma vilã por si só. Os empresários eles não são por si só vilões. Os empresários eles estão também no meio aí desse fogo cruzado, né? No meio das dificuldades. Então a gente tem que ter um cuidado, um olhar muito cuidadoso antes de julgar as instituições e os colegas, porque o empresário nada mais é do que um empreendedor que quer também fazer alguma transformação. Lógico que tem muita gente que aproveita, que sonega imposto e que quer pisar na categoria, que quer lucrar a todo custo, sim. Só que essas empresas, esses empresários também, o meio seleciona. Mais cedo ou mais tarde, ou a empresa vai falir, ou os bons profissionais vão sair, vão para outras instituições. O que a gente não pode é acomodar e achar que essa desorganização, essa desvalorização, por si só, deve nos desmotivar. Isso não pode te desmotivar. A gente tem que ter ali um espírito, o espírito de Florence, da Guerra da Crimeia, que imagina as dificuldades que ela teve na época. Dificuldades financeiras, dificuldades de organização, dificuldades em todos os sentidos, e conseguiu fazer uma grande transformação. Então, temos aí vários exemplos, lógico que em proporção são poucos, mas temos grandes exemplos aí de que deram certo. Deixa eu ver aqui um pouco dos comentários e já eu vou voltar para a minha lista. Eu parei no quarto item, né? Buscar status. Até agora eu já falei dos erros. Fazer enfermagem por retribuição, não planejar a carreira, estudar assistência e buscar status. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu anotei os 10 tópicos para eu não esquecer. Só que eu vou dar mais importância aqui, obviamente, aos comentários. Suzana, falou tudo. Conheço uma pessoa exatamente assim, só vaidade. Eu conheço várias, viu, Suzana? Diz defender a categoria, mas no fundo só quer se autopromover. Nossa, tem demais, tem demais. Tem nos conselhos regionais, tem no COFEM, tem nos sindicatos, tem nas instituições. Ixi, tem muito. Isso aí é o que mais tem. Uma colega enfermeira tem se destacado na área de hotelaria hospitalar. É um nicho, um belo nicho a área de hotelaria hospitalar.
Por quê? Já é na área de conforto. Muita gente acha que o hospital a pessoa não deve ter conforto. Eu acho que é acostumado aí com o caos do SUS, né? Que muita gente fala que conforto o paciente só deve ter na própria casa, que direitos o paciente só deve ter na própria casa. Muito pelo contrário. Principalmente nas instituições privadas, eu falo principalmente porque no SUS também tem. Esses dias eu recebi um vídeo de uma cidade, não vou lembrar aqui o nome da cidade, foi lá no Sul. Eu não lembro se foi em Santa Catarina ou em Rio Grande do Sul. De um filho de um paciente que fez um vídeo falando de um excelente tratamento, de uma excelente hotelaria de um hospital público. Que o senhor lá, o pai dele, que inclusive apareceu no vídeo, foi tão bem tratado que ele não estava acreditando que ele estava em um hospital público. Isso acontece. E às vezes, Suzana, acontece até no caos da saúde pública. Mas por que isso acontece? Geralmente enfermeiros com espírito, ou não falo só enfermeiros, mas uma equipe multiprofissional completa, geralmente liderada por enfermeiros, tá? Esse mérito é nosso, porque essas mudanças, pode ver, quando tem um caos no SUS e um paciente é bem cuidado, ele é bem tratado e elogia, 80% disso faz parte da força da enfermagem. E aí, nesse exemplo que eu estou falando, o paciente elogiou tanto o SUS, esse hospital público, que se ele não tivesse falado que estava no hospital público, pelas instalações e pelo vídeo, eu não tinha acreditado, eu achava que era um hospital particular. E em relação à hotelaria hospitalar, isso começou lá em São Paulo, nos principais hospitais, Einstein, Sírio, Redidor e tudo mais, e isso está se espalhando para outros hospitais. O cliente ele tem cada vez mais valor no hospital. Parece até contraintuitivo falar isso, banal, mas muita gente acha que cliente não deve ter valor no hospital, e muito pelo contrário. Em relação ao tempo de internação, em relação à satisfação do cliente, em relação à melhoria da instituição, seja pública ou privada, o que o cliente fala, o que o cliente diz, o que o cliente indica, principalmente nas instituições privadas, no SUS também tem aí as ouvidorias, conta muito. E a hotelaria hospitalar é sim uma área, uma interessante área, já falei em outro vídeo de hotelaria hospitalar, mas é uma grande área para o empreendedorismo em enfermagem. Muita gente não dá valor, acha que hotelaria é só para quem faz administração ou para quem é da limpeza ou tudo mais, não dá valor, mas é uma grande área. Por quê? Você gera satisfação para o cliente. Com certeza, quando o cliente é bem tratado, quando tem uma boa hotelaria, diminui a infecção, diminui o tempo de internação, aumenta a satisfação, aumenta as indicações. Nossa, os benefícios são inúmeros. Gosto muito do seu raciocínio e concordo, obrigado. Na verdade, eu que gosto dessas interações e gosto muito quando o pessoal deixa aí suas ideias. Eu também gosto quando o pessoal discorda de mim, porque aí eu vou buscar, eu vou estudar para ver se eu estou certo mesmo, se eu estou falando bobeira. Agora, concluindo, a área de hotelaria hospitalar é uma excelente área. Sugiro sim que vocês busquem esse nicho, porque quando fala de hospital, muita gente acha que o hospital está saturado. Sabe o que está saturado? A assistência hospitalar. Por que a assistência hospitalar está saturada? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente já sai treinado e moldado, tanto pelos nossos professores, pelo sistema, ou por não ter um bom planejamento, ou até pelo primeiro item que eu falei, muita gente faz enfermagem por retribuição e já sai direto para o hospital e quer fazer só assistência. E aí pensa só nos procedimentos, né? Os procedimentos, passar sonda e tudo mais. Tem colega que acha que só os procedimentos por si só, com integridade, os procedimentos de enfermagem, os cuidados de enfermagem na sua íntegra, tem gente que muitos enfermeiros acham que isso já vai garantir um êxito profissional. Muito pelo contrário, isso é o básico. Isso aí qualquer enfermeiro deveria fazer. E na maioria das vezes não faz. O que tem de colega aí negligenciando a assistência, até por questões pessoais e etc, etc, não está escrito. Vou aqui para o quinto item, já que não tem mais pergunta, e se tiver pergunta pode colocar aí que eu vou dar atenção. Outro item, ser generalista. Isso aí vem desde a faculdade. O professor sempre fala, você tem que estudar cada vez mais, tem que saber tudo de enfermagem. Se você não souber tudo, você vai passar vergonha. Se você não souber tudo, você não vai crescer e tudo mais. Eu sempre tive um olhar muito crítico para isso. Primeiro, porque ninguém sabe tudo. E segundo, porque ser generalista, me fala aí, qual categoria da área da saúde consegue ser generalista?
Talvez ali um médico clínico geral, até o médico clínico geral ele não é generalista, porque quando o problema passa a ser de uma especialidade, quando precisa de uma cirurgia, quando precisa de um parecer, o que o clínico geral faz? Pede um parecer. Então por que o enfermeiro tem que ser generalista? É um grande erro. E eu vejo muitos colegas, eu falo que é um grande erro porque eu já passei por esse erro também, principalmente no início da carreira. Nossa, o tanto que eu já me frustrei tentando estudar, tentando saber tudo, e aí cada vez que eu estudava, quanto mais eu estudava, mais eu sabia que eu não sabia, até parece redundante, mas sei que nada sei. Hoje eu tenho a tranquilidade de falar que sei que nada sei. Antes eu tinha um medo, eu tinha uma frustração quando eu sabia que eu não, que nada sabia. Então, ser generalista é um dos principais erros. Por quê? Você nunca vai conseguir prestar um serviço de qualidade, na minha opinião. Sexto erro é acreditar em professores, conselhos e sindicatos. Já falei aqui mais cedo. Esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, é um negócio complicado porque, assim, na faculdade a gente vê lá os nossos professores de referência, e eu tenho muitos professores de referência, inclusive hoje são meus parceiros, meus colegas, estão em alguns projetos comigo, a minoria, tá? E a gente vê aqueles professores que geralmente tinha 3, 4 empregos, né? Se matava de tanto trabalhar e nem sempre tinha sucesso, nem sempre tem reconhecimento, mas ali veste aquela capa para dizer que o que deve ser feito é sempre estudar e tudo mais, só estudar assistência, só buscar conhecimento, não tem nada de errado. Agora, quando é um conhecimento só assistencial, aí é o que eu acho errado, porque a dinâmica do hospital e a dinâmica de enfermagem não é só isso. E aí acreditar nos professores que às vezes formaram, os meus professores, por exemplo, eu me formei em 2009. A maioria dos meus professores se formaram no século passado. Agora você pensa, né? Hoje a gente já está em 2018. Pensa aí quem se formou no século passado, que foi treinado basicamente com os conceitos da era industrial. Porque a era industrial veio, foi bem-vinda na época. Hoje, a gente ser formado para ser um seletista ou para ser um concursado e ficar ali só pensando no trabalho e na aposentadoria, na minha opinião, isso é muito pouco. Para o século XXI, para a era da inovação, para a era da tecnologia, é muito pouco, muitíssimo. É um erro, na verdade. Você acreditar e querer copiar os seus professores e querer ser unicamente o que os professores são, é como a mesma analogia é a gente querer ser apenas igual aos nossos pais. Muito pelo contrário, temos que ser melhores que os nossos pais. Nós somos obrigados a sermos melhores que os nossos pais. É o que os nossos pais querem. E eu acho que é o que os professores deveriam desejar para os alunos. Muitos da boca para fora falar, eu quero que você seja melhor do que eu. Mas no fundo não. No fundo a maioria esconde suas frustrações, não divide os seus erros, geralmente só fala o que teoricamente dá certo, aprofunda ali na enfermagem baseada em evidências e deixa de dividir experiências práticas. Por exemplo, quantos erros eu já falei aqui nessa página? Eu já tive mais frustrações do que sucesso. Eu já errei mais do que acertei. Então, dividir os erros, inclusive esses 10 tópicos que eu vou falar aqui, agora eu estou no sexto, todos, sem exceção, de alguma forma eu já cometi esses erros. Então eu tenho legitimidade de falar aqui, nenhum deles eu tirei de literatura. Todos esses erros eu tirei da minha cabeça, da minha experiência e do que eu já cometi. Então acreditar em professores, conselheiros e sindicatos é um erro. Cuidado, você tem que ter visão crítica para isso. Próximo, anotei aqui como sétimo erro mais cometido. Antes de falar do sétimo, o João Paulo falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui como que estão os comentários. João Paulo, boa noite, Patrick. O enfermeiro é o coração da saúde, assistência, organização, responsabilidade, gerenciamento. Porém, falta liderança, proatividade. Se fizermos o melhor... Aí parou o nosso... Não sei se é porque a minha tela aqui é restrita, mas eu entendi o que o João Paulo quis dizer. É o coração da saúde. Sim, é o coração da saúde. Está no topo aí da pirâmide da saúde, como disse um
um médico que deu entrevista para o Conselho Regional de Enfermagem essa semana, não lembro agora o nome do médico, um médico renomado, e aí ele falou que a enfermagem está no topo da pirâmide, que deve ser mais reconhecida e tudo mais. Concordo com a fala dele. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo só esqueceu de dizer que o que devemos fazer é buscar exatamente o que o João Paulo falou. Responsabilidade, gerenciamento e falta liderança. João Paulo, falta muita liderança. Falta primeiramente autoliderança. Muitos enfermeiros aí já estão até fazendo especialização, buscando cursos para liderar pessoas, sem saber que o principal liderado é ele mesmo, né? Você é o seu principal liderado, eu sou o meu principal liderado. Então, falta, antes de tudo, autoliderança. Autoliderança, autogestão, automotivação. Só depois que a gente tem aí uma autoconsciência para saber onde precisamos melhorar, quais os nossos pontos fortes. Primeiro, cuidar da nossa autogestão. Nossa, o que tem de gente desequilibrado, o que tem de colegas desequilibrados na saúde, que perdem a paciência com pacientes, com colegas e tudo mais. Não vou aqui julgar e falar quem que está certo, quem está errado ao perder a paciência. Porém, temos que ter resiliência, liderança, sim, acima de tudo, inteligência emocional. Então, liderança é tudo. Eu acho que o que o João Paulo disse aí é uma das coisas mais importantes que devemos ter hoje. Liderança. Através da autoliderança é que a gente vai ter autoconsciência, que a gente vai conseguir buscar os outros passos para o crescimento da saúde. Cristiane, concordo com a colega Suzana. Tem colegas que querem autopromover. Diz tudo. Infelizmente, só quer se autopromover, mas não vai longe. Então, esses colegas não vão longe. E quem também vive em função desses colegas e que se prejudica por conta desses colegas, absorve essas energias negativas, também não vai longe, tá? Então, já que não tem mais pergunta e mais comentário, vamos lá. O sétimo erro é não buscar o autodesenvolvimento. É igual o que o João Paulo disse aí. Liderança é autodesenvolvimento. Então, quando é um erro você não buscar o autodesenvolvimento e querer buscar o desenvolvimento externo. Eu vou dar um exemplo de um erro que muita gente acha que é autodesenvolvimento e no fundo não é. Por exemplo, especialização ou pós-graduação de maneira geral, que seja pós, que seja mestrado, que seja doutorado. Não tem nada de errado, tem muitos colegas, excelentes colegas aí que tem muitos títulos e que fazem um grande diferencial na saúde, na carreira, na vida dos pacientes e das instituições. Só que isso é exceção, não é regra, infelizmente não é regra. Muita gente acha que saiu da faculdade, já tem o caminho garantido, uma profissão garantida. Na verdade, não é. Aí depois se frustra e vai fazer uma pós-graduação tentando no externo um meio de buscar um equilíbrio profissional. Depois da especialização, vê que só a especialização não resolve. Depois vai buscar um mestrado, doutorado e vai aí até vários níveis de especialização e não consegue o que precisa, que é o autodesenvolvimento. Então, autodesenvolvimento é, em muitas das vezes, buscar um conhecimento que está fora da área da saúde. Como, por exemplo, o coach hoje está na moda, né? E outros exemplos de cursos de autodesenvolvimento que tem a ver especificamente com o seu eu interior, com o seu emocional, com a sua liderança, e não especificamente você vai encontrar nessas especializações da saúde. Então, uma das coisas que mais me ajudou a crescer na minha profissão como enfermeiro, hoje gestor em saúde, eu não estou diretamente na assistência, né? Estou hoje na gestão e no gerenciamento, porém eu convivo com a assistência o tempo todo e convivi com a assistência durante 8 anos na minha profissão. Então posso afirmar categoricamente que o autodesenvolvimento, João Paulo falou aí de gerenciamento, liderança e várias outras áreas de desenvolvimento que tem, que devemos buscar e que fizeram muita diferença na minha carreira, fazem na carreira de muitos colegas, e eu indico muito para você buscar o autodesenvolvimento. Nos livros, por exemplo, nossa, tanto de coisa boa que tem nos livros. Hoje a minha pilha de livros não lidos, ela é maior do que a pilha de livros lidos. E olha que a minha pilha de livros lidos já passa aí de
a última contagem que eu fiz, 80 livros, já eu quero passar em breve aí de uma centena de livros já lidos, e a minha lista de livros para ler, que ainda está por ler, ela é muito maior. Por quê? Porque a gente tem que buscar o autodesenvolvimento. Lógico, um passo de cada vez. Há tempo para tudo, né? E como está na Bíblia, há tempo para tudo. Há época de plantar e a época de colher. A época de estudar, a época de aplicar e a época de empreender. Então, há do verbo haver, que eu digo, tá? Então, o que não podemos é parar no tempo. O que não podemos é estagnar e achar que as instituições, os conselhos, os sindicatos, as especializações vão trazer o que a gente já deveria ter buscado. Oitavo erro é seguir a boiada. Seguir a boiada no sentido de, eu vou fazer especialização em UTI porque muita gente faz UTI e a maioria dos meus colegas fazem UTI. Eu vou fazer estética porque está na moda. Eu vou fazer coach porque está na moda. Seguir a boiada é o maior erro. Eu vou dar um exemplo bem claro disso. Por exemplo, a área hospitalar. 80, 90% dos colegas que saem da faculdade vão para onde? Para a área hospitalar. Agora eu vou falar de um conceito de administração que é a lei da oferta e procura. Quanto maior a oferta de profissionais, menor vai ser o reconhecimento, menor vai ser o salário. Isso é uma coisa matemática. Então, muita gente reclama que os hospitais pagam pouco. Isso é até, eu não apoio isso, mas isso é justificável. Quanto maior a pilha de currículos que são entregues nos hospitais, quanto maior a oferta de enfermeiros, menor vai ser o salário, menor vai ser o reconhecimento. Isso é do capitalismo. Eu não vou dizer aqui que ficar defendendo o capitalismo a todo custo tem suas vantagens e suas desvantagens, mas vivemos num país capitalista. Então, se você seguir a boiada, por exemplo, concurso público. Concurso público fica aí, eu acho que primeiro ou segundo lugar das preferências. E muita gente acha que concurso público é a melhor, tem tranquilidade, tal, tem a tal da estabilidade, e é o melhor a se fazer. Eu não concordo. Mesmo ganhando bem, mesmo nos mais altos salários que tem no meio de concurso público, e por isso que eu nunca quis fazer concurso público. Já passei em concurso público, mas não quis assumir. Por quê? Porque não necessariamente vai trazer satisfação profissional. Nada de errado no concurso público. Tem muitos colegas que estão na área de concurso público que fazem uma grande diferença na vida das pessoas, das instituições, dos pacientes, na sua vida, na sua própria vida e na vida da sua família. E aí eu apoio totalmente. Agora, um erro é se dedicar a vida inteira, né? A vida inteira não, se dedicar muitos anos para passar no concurso público, depois se dedicar a vida inteira atuando no concurso público para depois não ter felicidade, não ter um retorno disso. Então, frustração é o que acontece na maioria dos casos. Por que a maioria das doenças psicológicas estão nos concursados? Então, não vou te dar a resposta aqui agora, mas deixa aí uma pergunta na sua cabeça. Tanto prova é que ser concursado hoje não é uma solução para a sua carreira, tá? Então, seguir a boiada é um dos maiores erros. E o que fazer nesse caso, Patrick? Não seguir a boiada. É seguir a sua intuição, seguir o seu propósito, seguir o que seu coração manda. Seguir talvez uma demanda de mercado que ninguém nunca viu, ou uma área ali que ainda não esteja saturada, né? Seguir um planejamento que você fez. Então, seguir a boiada, um erro grande. E décimo e último erro, já vou finalizando a live por aqui. Não consigo ver quanto tempo tem de live, mas eu acho que ela já passou da hora de eu desligar, primeiro porque não tem mais perguntas, não tem interação. E segundo porque eu já cheguei no 10º ponto. 10º e último erro da minha lista de hoje. Não empreender. Não empreender foi o meu maior erro durante muito tempo, durante 4, 5 anos da minha carreira. Eu só comecei a empreender, vou contar aqui um segredo para você. Eu comecei a empreender lá em 2014, 2015, quando eu formei em 2009, comecei a atuar, então com 5, 6 anos de atuação, quando eu decidi desistir da enfermagem. Com tantas frustrações, tantos erros, apesar de eu sempre ter tido um crescimento exponencial da minha carreira, eu nunca fiquei estagnado no mesmo cargo. Eu sempre tive crescimento salarial e também crescimento de cargo. Não é crescimento só aquele crescimento da database anual que a gente tem, não. Um crescimento mesmo de reconhecimento, de cargo, de promoção, de salário. Só que eu nunca
até então, até essa data, até 2015, eu não era feliz. Sinceramente, não era feliz e decidi abandonar a enfermagem. Aí falei, não, eu vou empreender porque essa área hospitalar é muito complicada, só tem problemas. É o que muita gente já sabe, o que você já sabe também. É só desvalorização, e eu sempre colocava culpa no externo. É outro erro também. Vou falar mais um aqui. Já falei 10, vou falar o 11º. É colocar a culpa no outro. Colocar a culpa no médico, na instituição, no colega, no sistema. E isso é totalmente o oposto do empreendedorismo. Então, o maior erro é não empreender. Florence foi a maior empreendedora que já teve na história da enfermagem. Até hoje não tivemos mais outra. Mesmo na era da inovação, na era da tecnologia, não tivemos. Então, prova é que precisamos empreender mais. Empreender, o que é empreender, resumidamente falando? Tem um conhecimento vertical, que é o conhecimento que a maioria dos colegas dá importância, que é o conhecimento assistencial. Já falei que não tem nada de errado. Agora, se você quer transformação na sua carreira, o que a palavra transformação começa com a letra T. Então, o conhecimento empreendedor, que eu digo, não é só o conhecimento vertical, o conhecimento assistencial. É necessário também o conhecimento horizontal. O conhecimento horizontal é aquele conhecimento que liga, né? Ele liga todas as áreas. Ele tem o poder de, mesmo que não aprofunde em uma determinada área, mesmo que não aprofunde em uma determinada especialidade, mas você tem a resiliência de, através do autodesenvolvimento, de conhecer várias áreas, de estudar liderança, de estudar gestão, de estudar gerenciamento, de estudar o que for necessário para você, o que for adequado para você, o que for adequado para a sua instituição, o que for adequado para a sua realidade. Tantas teorias de enfermagem que foram criadas aí há muitos anos e que são até hoje o foco o foco do gerenciamento e o foco do empreendedorismo. Nada de errado em sistematização, nada de errado com as teorias de enfermagem, mas muita gente acha que só isso vai trazer o crescimento. Coisas que foram criadas anos atrás e hoje, até hoje, na era da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, da liderança, do coach, muita gente com essas teorias antigas. Então, não empreender é o maior erro, é um dos maiores erros. Rapidamente, os 10 que eu falei, os 10 maiores erros dos colegas. Fazer enfermagem por retribuição é o primeiro. Segundo, não planejar a carreira. Terceiro, estudar só assistência. Quarto, ser generalista. Quinto, acreditar nos professores, conselheiros e sindicatos. Sexto, não buscar o autodesenvolvimento. Sétimo, seguir a boiada. 8, trabalhar sem propósito. Eu acho que eu não falo... 8, seguir a boiada. 9, trabalhar sem propósito. E 10, não empreender. Eu acho que eu nem falei muito de trabalhar sem propósito, mas é o seguinte... quando você não tem o seu futuro profissional, quando você não tem um mapa, quando você não tem o seu quebra-cabeça desenhado, o mapa do seu quebra-cabeça, mesmo que ele ainda não esteja montado, mas se você não enxerga ele, mesmo que seja por muitos anos, eu tenho 31 anos, eu procuro sempre enxergar como vai ser o final da minha vida, mesmo que não seja a mesma coisa. Mas eu procuro, por exemplo, ser um palestrante no final da minha carreira, falar para outras pessoas sobre os meus erros e os meus acertos e ajudar outras pessoas quando eu já não estiver mais atuando. Então, para que eu chegue nessa realização, o que eu preciso fazer hoje? Então, eu já começo a traçar esse caminho desde hoje. Uma coisa que eu não quero é arrepender no final da minha vida, arrepender de não ter feito alguma coisa. Então, quando você tem a imagem do seu quebra-cabeça, você começa a montar desde hoje. Tem que ter propósito. Então, o que é propósito? É alinhar a sua vontade de trabalhar com a sua instituição. João Paulo, o que o João Paulo falou aqui? O que você acha dos ambulatórios de enfermagem? Sei que saiu do foco, mas gostaria de ouvir sua opinião. Ambulatório em que sentido, João Paulo? Descreva mais aí. Você quis dizer consultório? Ambulatório no sentido institucional, ambulatório fora de hospital? Fala mais aí, é clínica? Não sei se você está dizendo no sentido de consultório, porque está muito na moda hoje, por isso que eu perguntei se você quis dizer consultório. Eu acho que você deve estar falando mais da autonomia do enfermeiro, né? Fala mais aí para eu conseguir ajudar na sua resposta. Eu vou concluir aqui os meus 10 itens e já eu volto aí para ver exatamente o que você quis dizer. Então, trabalhar sem propósito eu podia ter colocado até como número 1. É o principal erro hoje de quem não tem
satisfação profissional. Porque quando você tem um propósito, mesmo que você não consiga atingir hoje, atualmente, o seu objetivo, você não desiste. E desistir é o principal erro. Não tentar, né? Não trabalhar com propósito. Então é isso. Eu vou ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver. E eu já vou encerrar a live. Agradeço demais as participações, muita pergunta, muita curtida. Quando você deixa o seu sinal, quando você curte, eu e o Facebook sabemos que você gosta. Então você será notificado das próximas vezes e me incentiva a produzir mais conteúdo. João Paulo falou aqui. Vamos ver. Teve mais perguntas. Então, já que teve perguntas, vou ficar mais um pouco aqui na live. Vamos ver o que o João Paulo disse. Consultório, fora do hospital, as consultas de enfermagem. Correto, sobre a autonomia de enfermagem, atender e orientar pacientes. Ah, tá. Consultório, entendi. Então, pode ser tanto consultório ou atendimento domiciliar. João Paulo, eu acho, se fosse para eu escolher hoje, sinceramente, eu atuaria na atenção básica em consultórios e atendimento domiciliar. Sabe por quê? Pela autonomia. Muita gente reclama de hospital pela complexidade de hospital e pela falta de reconhecimento, mas é comum ter essa complexidade no hospital, a gente não ter tanta autonomia. E por que a gente não tem tanta autonomia? Não só pelas complexidades, né? Mas também pelas regulamentações. Não quer dizer que consultório não tem regulamentação, lógico que tem. Só que quanto maior a complexidade, maiores as regulamentações. Aí vem as regulamentações em hospital, do CRM, do Corém, da vigilância sanitária. Por quê? Porque você atua em alta complexidade. Quando você atua em alta complexidade, a autonomia ela acaba sendo menor, tá? Então é comum. Agora, no consultório e nos atendimentos domiciliares, lógico que o enfermeiro deve ter uma bagagem, não é só do nada começar a atuar em consultório e em atendimento domiciliar. Quanto maior a experiência, melhor. De preferência que tenha uma experiência hospitalar, que você leve uma experiência assistencial para os consultórios e para o atendimento domiciliar. Agora, e quem é recém-formado? Pode atuar em consultório? Pode atuar em consulta domiciliar? Pode, não tem problema. Lógico que se for um atendimento específico, em alguma especialidade específica, você deve ver a legislação se precisa de especialização ou não. Agora, para atendimento padrão, atendimento clínico, atendimento geral, atendimento de orientação e tudo mais, você pode e deve. Como eu disse, hoje eu atuaria se fosse começar do zero ou se fosse fazer uma transição de carreira, eu começaria com atendimento domiciliar. Atendimento domiciliar por quê? Porque não precisa nem investir em consultório. Agora, para quem já tem experiência, eu conheço umas colegas que têm um consultório de enfermagem, já fiz até um post em relação a isso. O que elas fizeram? Elas começaram a transformar pacientes em clientes. Como? Elas trabalhavam em hospital e viam ali as principais necessidades da população que chegavam até o hospital. E quem trabalha em hospital sabe. A maioria dos atendimentos hospitalares de média e alta complexidade poderiam ser evitados na atenção básica. Só que a pessoa já chegou no hospital, não tem como evitar mais, ela já está no hospital. Mas o que você pode fazer? Transformar paciente em cliente em que sentido? Depois que, lógico, ela chegou no hospital, fez uma cirurgia ou foi um atendimento agudo, fez um tratamento e tudo mais e teve alta, com certeza essa pessoa não vai querer voltar no hospital. Ninguém vai para um hospital para passar férias ou para um spa ou um hotel. Vai porque é o jeito. Então o ideal é transformar esses pacientes em clientes, levar para o consultório, se ainda não tiver consultório, começar a acompanhar no domicílio. E aí você pode ver, geralmente as doenças têm ligação com hipertensão, com diabetes, com desequilíbrio na alimentação, com desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual e várias outras coisas que a enfermagem, por ser holística e integral, por si só, sem ter nenhuma especialização, já pode atender, pode cuidar dessas pessoas. E como o próprio João Paulo disse, a falta de gerenciamento, de liderança, de alta liderança, de autonomia, no consultório e no atendimento domiciliar já não vai ser o problema. Qual que é o maior problema? Falta de confiança, de autodomínio. Então muita gente acaba buscando o hospital por isso, por falta de autodomínio. Então aí agora cabe ao enfermeiro buscar o autodesenvolvimento e empreender nessa área. Eu
eu empreenderia se fosse começar do zero, era nessa área. Consultório e atendimento domiciliar. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Jaqueline, boa noite, Patrick. Atuei na área de assistência por 3 anos. Atualmente estou na parte administrativa e de enfermagem. Tem hora que sinto falta da assistência. É normal? Como você se adaptou ao setor assim que começou Aí já cortou. Eu acho que quando o texto fica grande, mesmo eu colocando aqui ver mais, eu já não consigo ver, mas eu acho que a Jaqueline quer dizer na gestão. Acho que ela quer dizer gestão. Então a Jaqueline trabalhou 3 anos, depois foi para o gerenciamento e sente falta. Tem que ver, Jaqueline, você sente falta por quê? Será que é porque você não se encontrou na administração? Qual que é o seu propósito? E por que você foi para a administração? Você tem que pensar no seguinte, não é porque você saiu da assistência que você não pode gerar valor na sua instituição, para os seus pacientes e para a sua equipe. É um erro quem pensa que só gera valor na assistência. Você pode gerar valor, por exemplo, já que você está na administração, trabalhando com metas, resultados, indicadores de desempenho, indicadores de satisfação, rotatividade, tempo de internação, qualidade da assistência, auditoria e tudo mais. Então, você pode, através da liderança, eu não sei em qual situação você está hoje, mas eu vou falar por mim, já que você perguntou como foi no meu caso. No meu caso, eu saí da assistência... Voltou. Minha internet estava fraca. Agora voltou. Achei que tinha caído a conexão. Então, voltando para a pergunta da Jaqueline. No meu caso, eu vi, sinceramente, que eu poderia fazer muito mais, Jaqueline, do que só na assistência, do que apenas os procedimentos. Porque na assistência, principalmente na assistência hospitalar, na maioria das vezes hoje o enfermeiro ele tem um reconhecimento muito, muito precário, porque a mão de obra de enfermagem assistencial hospitalar é vista como mão de obra meio e não como mão de obra fim. Para quem não é do gerenciamento, o que quer dizer mão de obra meio? O nome já diz, é um meio para chegar até um resultado. Ou seja, não é protagonista. E quando eu estava na assistência, eu não me sentia protagonista. Só com os procedimentos e com a assistência, eu não me sentia protagonista. Eu via muitos colegas errando no sentido de crescimento profissional, no sentido de liderança. E quando você é um supervisor, você não consegue liderar muita gente. E agora, quanto maior o seu cargo, maior a sua autonomia, mais diferença você consegue fazer. Então, no meu caso, hoje, por que eu sou muito satisfeito hoje com a gestão? Hoje, eu trabalho com indicadores de taxa de óbito. Então, pessoal, minha internet tá bem, a conexão tá bem lenta, agora voltou. Quase caiu aqui. Eu já estou prestes a finalizar para que a live não caia sem que eu me despeça de vocês. Mas voltando concluindo a resposta sobre a pergunta da Jaqueline. Hoje eu me sinto muito mais valorizado e eu me vejo muito mais satisfeito com os resultados indiretos que eu gero para a assistência. Hoje, por exemplo, eu tenho que cumprir com indicadores de taxa de óbito, obviamente para reduzir o máximo possível a taxa de óbito, o tempo de internação dos pacientes, a taxa de satisfação. Voltou a conexão. Toda hora está pausando a conexão aqui e está dizendo que a minha internet está fraca. Mas como eu ia dizendo, hoje eu me sinto mais realizado na gestão porque eu consigo claramente cumprir com os indicadores de redução de taxa de óbito, redução do tempo de internação dos pacientes, melhorar a satisfação do cliente. Hoje eu tenho muito mais autonomia. Minha equipe hoje é uma equipe multiprofissional numa UTI de 20 leitos, de quase 100 colaboradores, incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, obviamente técnicos em enfermagem, farmacêuticos e tudo mais. Então, através da liderança, como o João Paulo disse aí mais cedo, através da liderança de pessoas e gestão de processos e fluxogramas, eu consigo gerar muito mais valor para os pacientes, para a comunidade, para o hospital, do que quando eu trabalhava na assistência. Lógico que isso é toda uma jornada, né? É reflexo do autodesenvolvimento, reflexo do empreendedorismo e tudo mais. Então, não sinto falta de voltar para a assistência, sinceramente. Porque hoje eu consigo ver esses resultados. Então, foi assim a minha transição. Minha transição foi uma das melhores coisas que aconteceram
na minha vida? Na área da auditoria também. Eu consegui atuar na área da auditoria tanto quantitativa quanto qualitativa. Fui coordenador de auditoria, fui consultor de faturamento, de auditoria. Então, não necessariamente sair da assistência quer dizer que você vai deixar de gerar valor para os pacientes, para a equipe, tá? Então, foi assim a minha transição. Eu acho que agora não tem mais... Ah, sim, tem mais perguntas. Tem a pergunta do Valdemir. O Valdemir pensa na área da educação para empreender. O que eu acho da área da educação? A área da educação, Valdemir, é o melhor custo-benefício que tem. Porque você não gasta para educar. Porém, você precisa ter uma bagagem. Ou você precisa ter experiência, quanto maior a sua experiência, aí você, por exemplo, consultoria, auditoria, mentoria, tudo é educação. Os professores, qualquer coisa que você faça que tem a ver só com a sua experiência, que você não precisa gastar com material, gastar com insumo, gastar com locação, gastar com mobiliário e com imóveis, é um custo-benefício muito positivo. Tem, por exemplo, educação na área da atenção básica, né? Da prevenção, educação na área de treinamento, educação continuada, consultoria, CCIH. Quanto maior o nível educacional, né, maior deve ser a sua experiência e o seu grau de instrução. Então, não sei se você é da assistência, o que você pode fazer? Levar o seu conhecimento assistencial ou para treinar pessoas, treinar a equipe, ou para o consultório, ou para a sua comunidade, ou para o domicílio. Mas a área de educação, eu acho que ela nunca vai... Como que eu posso dizer? Ela nunca vai se desvalorizar. A área de educação é o melhor custo-benefício que tem, tá? Então, se você pensa nessa área, comece a focar. Comece a focar porque é o melhor lucro que tem, tá? É o melhor custo-benefício, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se não tiver perguntas, eu vou encerrando por aqui. Até porque minha conexão já começou a falhar. Falhou umas 2, 3 vezes aí. Eu fico sem graça de cair. É como desligar a ligação na cara de alguém. Eu fico sem graça de cair sem despedir. Só estou voltando aqui para ver se eu esqueci alguma pergunta. Às vezes eu converso demais e esqueço. Se eu não esqueci, eu já vou me despedindo por aqui. Ok, pessoal? Tomara que eu tenha atendido às suas expectativas. Confesso que hoje eu estava cansado, comecei a fazer a live cansado, agora eu animei. Eu fico muito animado, gosto muito desse retorno aqui com vocês. E cada vez mais que vocês continuarem interagindo, fazendo perguntas, eu vou cansar muito menos e vou estar sempre mais motivado. O que me motiva é esse contato aqui com vocês, tá? Valdemir, obrigado. Ah, tá. Então, ainda bem que eu consegui responder às expectativas. E mesmo você que me acompanhou aqui e não fez mais nenhuma pergunta até agora, se você lembrar de alguma coisa e perguntar, mesmo na reprise, eu respondo também, tá? Então, por enquanto é isso. Já deve estar tarde. E muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas perguntas, pelas curtidas, comentários. Se você gostou, eu vou te pedir para compartilhar essa live, compartilhar com colegas, convidar colegas para as próximas lives. Deixa eu ver aqui, tem mais comentário. Cristiane, não fique cansado não, tá sendo muito proveitoso. Cristiane, eu só fico receoso de fazer live muito longa. E, enfim, mas o que me segura aqui são vocês. Eu aproveito para convidar vocês de novo, toda terça e quinta, às 21h30. Eu vou sempre estar aqui. E eu gosto mais de quando tem comentário do que quando eu preparo o roteiro. É mais fácil quando eu preparo o roteiro, porque aí eu fico mais preparado, enfim, confesso que é mais fácil. Porém, eu gosto mais quando tem comentário, gosto mais dessas interações aqui. Porque a resposta espontânea, ela é mais íntegra, é mais fidedigna. E se eu não souber também, lógico que eu vou falar aqui na hora, eu não sei, vou pesquisar, enfim. Porém, como tudo que eu falo são alucinações, entre aspas, da minha cabeça, tudo relacionado à minha experiência, fica mais fácil de bater papo com vocês aqui, dialogar e tentar ajudar, ok? Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Obrigado, boa noite. Tomara que eu tenha atendido às expectativas. Lembrando, se você deixar um curtir, eu me sinto reconhecido. Se você comentar, vai me conduzir para as próximas lives, suas perguntas e comentários. Se você compartilhar com outros colegas, você ajuda outros colegas e me ajuda também a disseminar esse conteúdo, ok? Boa noite e bora empreender na enfermagem. Um abraço e até mais.